Qualquer um pode programar hoje em dia. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser até mesmo sua avó. Não que isso seja impeditivo, até porque Ada Lovelace foi uma das maiores programadoras que já existiu, se não a maior, e isso nunca impediu ninguém de fazer alguma coisa. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa mais de uma educação formal, nem mesmo de um cursinho da Alura para tentar aprender hoje programação ou para tentar fazer o seu sistema. Meu nome é Antônio, eu sou desenvolvedor de software há 10 anos, ou mais de 10 anos, e bem-vindo ao Vibe Codec. Aqui eu vou explicar um pouquinho de como a inteligência artificial está afetando a minha vida e como eu acho que é o novo jeito de programar hoje em dia. E hoje em dia, sim, qualquer um pode programar. Não significa que vai ser tão fácil, tão rápido, mas sim, todos podem entregar um código de qualidade, com segurança, que funciona em qualquer plataforma e que funcione para os seus propósitos, desde que você siga algumas coisinhas aqui que eu vou te falar. Que não são muitas não, mas não significa que vai ser fácil. Primeiro, eu não vou focar em nenhuma ferramenta. A ferramenta, ela não tem importância. Porque o que é importante realmente nesse processo é como você vai fazer. Tem muita gente que fala, o Vibe Coding morreu, isso não vai funcionar, não, isso não... Eu não vou entrar nesse aspecto. Eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, mas esse aqui é mais para falar a minha maneira de Vibe Coding, a minha maneira de codificar, que ela não é uma maneira necessariamente, mas é um tipo de visão de como eu uso a IA. Não só para código, para arte, para música, para xadrez, para todos os meus hobbies eu uso inteligência artificial hoje em dia. Então eu vejo que não é uma questão necessariamente de código, mas eu vou falar sobre código porque é a área que eu tenho mais domínio hoje em dia, devido à minha formação. Então, eu vou começar aqui com um projetinho que eu roubei de um conhecido meu, que talvez muitos de vocês conheçam se vocês são da bolha de tecnologia, que é o Felipe Deschamps. Vou deixar aqui o link do canal. E se você quer aprender código, vai ver no canal dele, vai procurar outras pessoas aí, porque eu não vou ensinar muito código não. Eu vou entrar um pouquinho nessa seara, mas tem muitos canais muito competentes que ensinam isso por aí. Se você tem um conteúdo bom, gratuito, acessa. Não acho ruim não. Inclusive, esse vídeo do Felipe Deschamps é muito bom. Ele ensina a fazer o algoritmo do fogo do Doom. Então, para você que não é necessariamente um programador, etc., ali ele explica muito melhor como que é o algoritmo. Mas, basicamente, é esse efeitinho aqui. Ele basicamente ensina toda a implementação, como que funciona a propagação desse fogo, como que ele faz as chamas subirem, e como que você consegue alterar e coisas do gênero. E é muito interessante como o código funciona. Porém, eu acho que todo código ele precisa de uma coisa, intenção. E é isso que é o meu principal objetivo em ensinar para vocês. Em todos os meus projetos a gente vai abordar isso, porque o que é importante, tem muitos métodos por aí, muita gente fala, implementa teste antes, faça assim, faça assado. Eu acho que isso nada importa. Você pode chegar na programação sem entender uma linha de código, mas você tem que ter uma intenção, você tem que ter um objetivo. E baseado no seu objetivo, você vai tentar extrair o máximo de resultado ali. Então aqui eu estou usando o Cursor. O Cursor é uma ferramenta que me auxilia a trabalhar com agents. Eu vou digitar um promptzinho aqui. Eu já digitei no caso, né? Vou mostrar para vocês o promptzinho aqui que eu coloquei. Basicamente é isso aqui. Eu quero um HTML que implemente o efeito de fogo do Doom, só com HTML e JavaScript. Meio redundante, né? Mas não vem ao caso. Me surpreenda. Foi exatamente isso que eu coloquei no prompt. Aqui eu tenho algumas linhas, ele pensou por 2 segundos, fez um HTML, depois pensou por mais 5, corrigiu um desenho aqui, 8, não sei o que, fez as alterações dele aqui. Ninguém precisa saber nada do que ele está fazendo. Isso aqui é irrelevante, isso aqui não tem fundamento, não tem necessidade de você saber. Depois eu te explico por quê. Ele pensou aqui, então pensou uns 10 segundos, implementou um código. E daí deu um erro. Na hora que eu tentei executar ali, eu encontrei um erro na aplicação. Eu simplesmente colei o erro para ele, tá dando erro. Não falei mais nada. Só colei o erro. Tá dando erro. Corrige aí. Ele fez a correção, daí eu respondi e mais uma vez, não resolveu. Daí eu falei, não tá fazendo como esperado.
Ele foi lá, leu, entendeu, foi, aconteceu. Fiz as alterações para o fogo se comportar como Doom. Double Buffer. Uso de Fire Next. O spread lê sempre do frame anterior, então a propagação fica correta. Fórmula clássica do Doom. Cada pixel passa a ser uma média dos 4 pixels abaixo, esquerda de... Então ele explica como que ele fez o código aqui. Pra gente tem algum valor? Não. Por quê? Qual que é a nossa intenção ao fazer esse projeto? É aí que eu pergunto para você, o que você quer extrair desse projeto? Qual que é o seu objetivo com o código? Você quer ver um fogo do Doom? Você quer ver simplesmente o fogo do Doom aparecer? Se é isso, você não precisa de código. Você abre um vídeo no YouTube e o fogo tá lá. Você abre o Doom e o fogo tá lá. Então você quer um fogo aleatório ou você quer um propósito para esse fogo? Então é muito sobre isso. Esse código aqui eu vou compartilhar com vocês, se vocês quiserem olhar, ler. Eu nem vou compartilhar não, mentira. Olha o site do Deschamps aqui, ele tem um GitHub lá, ele tem todo o tutorial. Se você quer aprender, segue o vídeo dele. Aqui eu estou mostrando que eu consigo implementar algo muito mais rápido que ele. E daí eu pergunto, qual que era o nosso objetivo inicial? Era simplesmente ter o fogo rodando? Era simplesmente ter... Ah, não, eu tenho um site interativo onde eu quero que quando a pessoa mexe o cursor, vai ter a propagação do fogo através do cursor e tudo mais, e daí fica super legal porque vai ter... Beleza, agora você tem um objetivo. Então, deixa de ser um fogo aleatório e passa a ser um projeto. E daí é que entra a questão. Quando eu tenho um objetivo, eu tenho algumas considerações. Eu já tenho um site que funcione. Então, eu sei em quais tecnologias eu quero que esse fogo funcione. Porque eu não vou implementar algo que não vai rodar. Eu não vou implementar algo que precise de algum plugin diferente ou que precise de alguma coisa extra para rodar. Eu não vou implementar algo que não rode nativamente ou que perca a performance do meu site. Eu tenho que pensar em diversas coisas. E eu sei todas essas coisas? Não. É isso que a gente usa a inteligência artificial. A gente conversa com ela e a gente identifica todos os problemas, a gente vê todas as limitações, a gente vê exatamente aquilo que a gente quer implementar. Então, ao invés de simplesmente dar um comando assim, primeiro eu preciso entender o que é o meu projeto. Eu preciso entender o que eu quero fazer. Porque não adianta eu fazer algo que eu não sei o que eu estou fazendo. Não adianta eu pegar e fazer um fogo e daí eu quero que tenha um efeito e eu não consigo aplicar esse efeito, porque eu não sei nada do que está escrito lá e eu não sei se a implementação que a IA está sendo feita, ela é pensada nisso. Então eu tenho que criar, por mais que eu nem saiba código, então eu tenho que criar um mecanismo onde eu possa testar e verificar aquilo que eu estou entrando. Então acho que esse é o objetivo principal do canal, explicar para vocês que você precisa de intenção no seu código. Porque existem códigos que eles não precisam de nenhuma definição de segurança, porque eles vão rodar localmente na sua máquina, ou por qualquer motivo X eles não precisam de segurança. Existem códigos que precisam ser ultra seguros, existem códigos que você quer que o resource owner, que é a pessoa que é responsável, por exemplo, eu tenho um post no Facebook, eu não quero que ninguém edite meu post. Porém, eu tenho Wikipédia. Eu quero que todas as pessoas possam editar uma página do Wikipédia, desde que elas cumpram certa regra. Então, a IA, ela não consegue decidir isso, porque isso é uma escolha sua. E mais do que ser uma escolha sua, é um pouco complexo de implementar e ela muitas vezes vai esquecer, porque ela não pensa. Então, se você não der o comando certo para ela não vai fazer isso direto. Ela não vai fazer isso numa linha. O fogo do Doom, ela fez com 3 promptzinhos aqui. Talvez no futuro, com um simples prompt, você digite Doom e ele faça o fogo do Doom. Mas talvez você digite Doom e você queira outra coisa que é totalmente diferente do fogo do Doom. Então, você pode usar um prompt muito simples para conversar com a IA. Você não precisa ser um engenheiro de prompt. Olha o prompt que eu usei aqui. E ainda assim, funcionou. Não tem milagres, não tem nada absurdo. Mas você tem que ter uma intenção clara. Então, eu discordo de muita gente grande por aí.
que o código da IA morreu, a IA não gera código seguro, até porque quem gera código é você, não é a IA. Quem é responsável por validar o que a IA te entregou é você. E se você não tem essa capacidade, você não precisa mais de um curso formal, você simplesmente vai ter que correr atrás dessa capacidade. Como que você faz isso? Conversando com a própria IA. Simplesmente você abre o chat GPT lá, o que eu preciso para fazer isso, isso, isso? Quais são os pontos de segurança? O que eu posso pensar nesse aspecto? E daí você vai ter que ir fundo. Não adianta você digitar 2 linhas ali, achar que domina o assunto, enquanto você não domina. Você não precisa dominar totalmente, até porque eu, como desenvolvedor, eu nunca dominei nada totalmente. E isso, nem por isso deixei de entregar software, nem por isso meus softwares deixaram de ir para produção, nem por isso meus pull requests deixaram de serem aceitos pelos outros desenvolvedores. Em alguns momentos eles eram retornados. Por quê? Porque eu não pensei em algum aspecto. Eu já entreguei muito código que não era válido. Imagina aí a IA. Se ninguém validar aquele código, tem muita chance de ele entregar um código que não atende às necessidades. Então ele precisa ser validado. E esse é o maior erro. Tem muita gente que acha que vai digitar alguma coisa e a IA vai entregar algo mágico. Ela nunca vai fazer isso, porque as intenções são infinitas. Quem define a intenção sua é só você. Ela não vai nunca no Neuralink fazer exatamente aquilo que está na sua cabeça, até porque na sua cabeça muitas vezes você nem tem isso definido. Então muitas vezes o problema é que você não sabe o que você quer. E daí você culpa a IA porque ela desenvolveu um software com falha de segurança. Sabe quem está desenvolvendo software com falha de segurança? Todos os engenheiros, o tempo todo. GitHub dá problema antes de IA, Windows dá problema antes de IA, Linux dá problema antes de IA. Por isso que a gente tem inúmeros drivers, inúmeros patches, inúmeras atualizações. Código sempre deu problema e vai continuar dando problema com a IA. Mas, então, qual que é o seu objetivo? Um protótipo ele não precisa ser seguro. Um protótipo tem que ser um protótipo. Ele tem que mostrar, ele tem que clarificar a sua ideia. E isso qualquer pessoa pode fazer hoje. Hoje você não precisa mais de um desenvolvedor para mostrar o seu protótipo. Mas agora, se você quer que o seu protótipo já seja um sistema funcionando, tenha acesso ao cartão de crédito de outras pessoas e armazene, e daí você tem que pensar um pouquinho melhor em como que você vai desenvolver isso. Antes, a nossa maior desculpa de não fazer algo é porque ia demorar, ou porque eu não sabia, ou porque eu não tinha acesso ao conhecimento. Hoje, a principal desculpa é: eu não sei o que eu quero. Essa é a verdade. Às vezes, a gente não quer saber o que a gente quer, porque dá preguiça. Mas a ideia é que a gente aprenda juntos aí, é que eu faça projetos seus, código livre para qualquer um fazer e qualquer um pôr para vender. Meu objetivo não é ganhar nada em cima de nada, é simplesmente espalhar um pouquinho aí de conhecimento, que eu acho que a IA ela disseminou a popularização do conhecimento e hoje eu acho que muitos cursos não fazem mais sentido, porque você só precisa saber conversar com a IA para acessar exatamente aquilo que você precisa. Então, se você quer um conteúdo um pouquinho mais direto ao ponto, me siga, se inscreva aí no canal e eu vou tentar postar com uma certa frequência aí. Obrigado. Até mais.